Boa tarde, mais uma vez aqui com você, Vitrine Social e Saúde. Nós vamos falar de um assunto que é comprometedor, hein? Instigante e, afinal de contas, cada um vive dentro da sua própria família os conflitos familiares. Nós trouxemos hoje aqui para falar disso o pastor Fábio Quintão Soares. Ele é bacharel em teologia. Ele é pastor presidente do Ministério da Família Cristã. Trouxemos também a Nilza Maria de Souza, pastora também, pedagoga pós-graduada em terapia familiar. Você é pastora no Ministério da Família Cristã também, né, Nilza? Para nós é um prazer ter eles e vocês aqui com a gente, participando. E vamos juntos entender, aprender e aguçar, né? Essa vontade de aprender cada vez mais e saber que nós, como seres humanos, nos interagindo no mesmo objetivo, no mesmo sonho, nas mesmas conquistas, nós nos tornamos cada vez mais fortes, né? Prazer ter vocês aqui. Boa tarde, pastor Fábio. Pode se apresentar ao nosso público também. Boa tarde a todos. Eu sou o pastor Fábio, Ministério Família Cristã, estou em Uberaba. Nós estamos em Uberaba desde 1986. Viemos para esta cidade, o Senhor nos trouxe aqui para fazer a obra. E hoje nós estamos no Ministério Família Cristã. Deus abriu essa porta e começou a obra em nossa casa. E nós completamos este ano 24 anos de ministério. E nosso sonho sempre foi trabalhar com família, com jovens. E assim nós temos atuado dentro do nosso ministério. E a pastora Nilza? Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Nos alegra muito falar sobre família, porque família é o projeto de Deus e é realmente o esteio da sociedade. Embora muitas coisas tenham mudado, a família ainda é importante para todo ser humano, porque todo ser humano nasce no ambiente familiar e é isso que reflete quem nós somos e quem nós vamos refletir durante toda a nossa vida. Então, realmente, eu sou mais conhecida como pastora Nilzinha. Todos me conhecem como Nilzinha. Às vezes eu não cresci muito em estatura, mas cada dia eu tento crescer mais, porque a gente vai crescendo, né? Da maturidade, como a gente estava falando aqui, não apenas na idade, mas da maturidade também, para saber como lidar com os conflitos da vida. Porque se nós estamos vivendo, muitos problemas nós vamos enfrentar durante a nossa vida, não é? Isso é algo que todo ser humano enfrenta para crescer. O sofrimento traz crescimento. E é isso que nós vamos estar aqui nessa tarde falando para cada um. Amém? Amém. É um grande prazer. Sou muito grato pela presença de vocês, pela disponibilização do tempo de estar aqui com a gente. Esse programa é para isso, é para o intuito de levar conhecimento, de ajudar as pessoas em todas as áreas da saúde, áreas mentais, espirituais. Nós precisamos, nós temos esse desejo de fazer isso dessa forma, bem descontraída, para falar para você que está nos ouvindo pela live. Compartilhe a nossa live, dê lá seu joinha, se inscreva no nosso canal, porque nós queremos levar conteúdo para ajudar muitas pessoas. Somos gratos a cada convidado que vem e que disponibiliza compartilhar o conhecimento que adquiriu durante a vida com todos vocês. Como nós vamos falar de conflitos de família, a família nasce como, gente? Aí nasce através da união de pessoas diferentes. Então, conflito é natural. É verdade. Realmente são duas culturas diferentes que se encontram e começam a seguir agora uma jornada a dois. E nessa jornada eles vão conhecendo um pouquinho de cada um, a cada dia, a cada mês, a cada ano. Né? E a gente vê assim, você fala, nasce uma família, nasce de dois lares, de outras duas famílias diferentes, Verdade. né? E se une. E a gente vê conflitos. O casal começa
uma família não nasce de uma hora para outra, começa de um preparativo, né? Do namoro. Os namoros conturbados podem no futuro trazer famílias conturbadas? Isso é evidente. Porque se você tem problemas já antes de se casar, antes de formar uma família, os problemas não são resolvidos assim imediatamente. Se durante o relacionamento de conhecer um ao outro teve muito atrito, os atritos só vão aumentar depois. Tendem a crescer. Tendem a crescer. Porque conflitos geram feridas. E pessoas feridas acabam se ferindo. Então, nós temos que cuidar das nossas feridas para a gente não continuar ferindo e adoecendo. Porque tem muitas famílias adoecidas, porque não tratam os seus conflitos no início. Né? Vão empurrando, às vezes, os problemas com a barriga e isso vai se tornando uma muralha na vida do casal, na vida da família e que influencia aqueles que estão ao nosso redor, que são nossos filhos, nossos parentes. Agora, se os conflitos forem sendo resolvidos logo que surgirem, é como um tijolinho. É fácil você tirar um tijolinho, mas depois que vão ficando tijolo após tijolo, acaba se formando uma muralha, né? Uma barreira tão grande entre o casal que para desmoronar aquilo tudo, pode trazer consequências terríveis. Não sei se vocês estão entendendo, está dando para entender. A gente entende que tudo começa no relacionamento de namoro. Agora, para esse namoro ter continuidade no noivado, é um preparo, você vai começar a plantar lá atrás. Mas o que vai fazer diferença, muitas vezes, deturpa lá na frente, é que às vezes começa um relacionamento de namoro com motivações erradas. Não visam um futuro, um projeto lá na frente de estabelecer uma família. Muitas vezes esse relacionamento é um relacionamento passageiro e que de repente ele vai consolidando, mas sem fundamento. De namoro passa para noivado, o fundamento não foi bem solidificado. Quando passa para o casamento, falta esse fundamento que Jesus menciona lá na frente, né? Fundamento que mantém uma casa, sólida, né? É verdade. Alicerce, né? Precisa ter alicerce, né? Toda casa precisa ter um alicerce bem firmado. E a gente vê que para a construção de uma casa, o mais importante é o alicerce. Às vezes, atualmente, a gente tem casas lindas, às vezes famílias até bonitas exteriormente, mas não sabe o que se passa lá dentro. É verdade. Não adianta a casa ser bonita se ela não é solidificada sobre um terreno firme. Se o terreno tem a chance de ceder, se deixou brecha para esse terreno ceder, ele vai ceder. E eu vejo muitas vezes, igual vocês falaram, a motivação do relacionamento não é vista. Às vezes o rapazinho bonitinho gosta da mocinha bonitinha, mas não sabe de onde que veio a mocinha bonitinha, não sabe a família da mocinha bonitinha, o que a mocinha bonitinha faz, o que o rapazinho bonitinho faz e gosta de fazer. E muitas vezes a criação, os objetivos, o foco é muito diferente. E como se encontram só de vez em quando, vão levando esses atritos ali e tocam para frente uma relação que podiam ser interrompida ali, porque não tinha muita chance de... E é superficial, né? Vai levando um relacionamento meio superficial, sem muito esclarecimento das coisas, sem conhecimento. E realmente muita coisa vai ficando oculta entre eles da história de vida de um do outro. Não se conhecem direito, mas se precipitam muitas vezes numa intimidade, num relacionamento onde eles queimam fase, queimam etapa, e com isso aí gera problemas sérios, porque tem aquela estrutura emocional que é abalada, né? Não tem estrutura para tocar para frente aquilo que eles começaram agora. Então é onde os conflitos estão aí esclarecidos, né? Declarados já na vida daquele casal. A vida é um constante aprendizado, né? Esses dias eu estava assistindo uma palestra
A pessoa pegou e falou, como você compara as duas famílias, né? Uma é criada numa extrema desorganização e o outro é criado na extrema organização. Como unir esse casal tão diferente de perspectiva, de ambiente interno, porque aquilo ali você cria aquele ambiente interno. Como unir esse casal para que eles não tenham tanto conflito? Como que, na hora que eles se encontrarem, né? Ali o Elias comentou que no namoro se vê poucas vezes. Às vezes a pessoa vai na casa de um de outro se sente incomodado, né? Na minha criação não é assim. Eu chego na casa de um, aquele barulho, as pessoas tudo conversando alto, todo mundo rindo e tal. Às vezes o homem tolera aquilo porque é namoro. Um dia eu vou casar, eu vou tirar ela daqui e ela vai ficar só comigo. E a vida não é assim, né? Ou a mulher também. Eu vou tolerar isso porque eu vou casar e vou tirar ele daqui e ele vai ser só meu. Isso não existe. Nós aqui, vocês têm quantos anos de casado? 44 anos. 44. Eu e o Elias, 25 anos de casado. Então a gente sabe que isso na realidade não existe. Quando você casa com a família do outro também. É verdade. Você tem que aprender a tolerar os defeitos do outro, assim como o outro também tem que aprender a tolerar os seus defeitos, né? Agora, como levar esse casal a uma união de hábitos tão diferentes para não ter conflitos tão grandes, já que eles ainda entendem, né, que o amor deles está acima disso tudo ainda. Muitos casam pela paixão. Hoje os jovens falam muito de química, né? Tem que ter química entre eles. E a química não explica todas as coisas. Então não vem, muita gente já ouviu desde jovem, né, que o amor é cego. Mas cega mesmo, cega as diferenças, cega os defeitos. A gente só vê que a gente quer um ao outro. E muitos processos, como o Fábio falou, muitas etapas têm sido quebradas. Os conflitos que antigamente, na época dos nossos avós, dos nossos pais, eles nem escolhiam, eles não sabiam nem que família que eles iam entrar. Então, hoje, às vezes, a gente conhece as famílias. E eu creio que cada família traz algo para acrescentar. Sim. Às vezes a gente pensa, não, mas a família do meu esposo é tão diferente da minha. Eu sempre fui muito urbana, meu marido muito rural. Nós somos muito diferentes. Mas essas diferenças trazem acréscimo também. E isso é que é importante. É a gente pegar aquilo que é bom, de diferente na família do outro, e ele pegar aquilo que é bom. A gente acaba fazendo a nossa família da junção, né, das duas famílias, né? Daquilo que é bom. E às vezes a gente traz aquilo que é ruim também, que precisa ser tratado. E que precisa ter acordo entre o casal de, como você falou, tolerância, flexibilidade. A gente precisa ser flexível, porque nós não mudamos um ao outro, mas nós podemos mostrar aquilo que tem de bom dentro de nós. E às vezes também nós mostramos aquilo que durante o tempo de solteiros não era bom, né? A pessoa que você mais ama, às vezes é aquela que te passa mais raiva. Por quê? Porque está junto todos os dias. E é por isso que eu disse que o importante não é falar que é a falta de paz na família. Toda família precisa ter um ambiente de paz e tranquilidade. Mas quando você diz que não tem conflitos, é porque você também não convive. Não tem um relacionamento, tem um relacionamento superficial. Porque os relacionamentos íntimos e verdadeiros vai ter algum tipo de conflito para consertar, para se encaixar. Né? Sim. Para ter um ajustamento, né? Essa diferença, essa convivência é justamente para ir se ajustando essas diferenças na vida do casal. Né? Quando ela disse que a gente é uma família da cidade e outra rural, eu digo que meus filhos já não são tão caipiras mais, hein? Eles são da cidade e são da vida da roça, né? E meu avô falar comigo assim, ó, você é da roça, mas você não é bobo, não. E eu falo com ele, você não é bobo porque você encontrou alguém da capital para casar.
Tanto não é bobo que ele escolheu uma da cidade. Você tá vendo? Não era bobo não, né, Fábio? A luta minha maior foi fazer com que ela se adaptasse lá na vida rural, né? É verdade, mas até hoje. deu certo, né? A gente se dá bem, graças a Deus. E a vida rural, no modo de dizer, é um descanso da cidade, né? Sim. Relaxamento, tranquilidade que a gente tem. Mas isso fortalece a família, porque os filhos também seguem a gente, né? Os filhos nos seguem, nós somos modelos da família. Os pais são modelos. Por isso que é importante uma família ser bem estruturada, se darem bem, serem modelos, exemplos, porque os filhos vão se espelhar no casal, né? E cabe aos pais, no início dessa criação, ser o exemplo para eles e ensinar, como diz a palavra, o caminho que eles vão andar indo na frente, né? Pastora Nilza e pastor Fábio, aqui às vezes pode ter casal que a vida tá muito bem, Sim. mas Com certeza. tudo aquilo que tá bom pode melhorar. Pode. Mas aqui também pode ter casais Aham. que a vida não está legal. Nós estávamos aqui conversando antes do programa se iniciar e o que a gente vê é como se essa pandemia tivesse colocado uma rede de esgoto na casa de todo mundo. Agora, ó, todo mundo vai saber a merda que a vida tá. Ninguém tava sabendo. Ninguém. Aliás, ninguém queria saber. É verdade. Agora a realidade chegou, ó, vocês vão saber a merdinha que vocês estão fazendo da vidinha de vocês. Diante disso, de tantos casais cheios de conflitos, cheios de dificuldades de convivência, o que vocês podem falar para esse casal? É imaturidade? É falta de respeito? Ainda tem um caminho para eles encontrarem, para eles se resgatarem, se reconquistarem? Sempre há esperança. É só querer, né? Enquanto amor, né? Enquanto amor, O pastor Fábio falou, enquanto amor, né? enquanto amor e aliança e responsabilidade. Porque às vezes, dependendo do conflito, abala o amor. Ah, sim. O sentimento é muito abalado, dependendo daquilo que você passa no seu relacionamento. Então, nem o sentimento pode manter um relacionamento. Mas às vezes é a perseverança de manter uma aliança e de saber a sua responsabilidade. Porque agora o casal geralmente tem filhos, né? Igual você falou, o esgoto veio para dentro da casa. Por quê? Porque muitos moram nessa família atual, moderna, moram na mesma casa, mas às vezes sabe mais da vida daqueles que estão distantes do que daqueles que estão dentro de casa. Porque não comentam dos sentimentos, né? Não tem Através, tempo às de vezes, olhar. da internet, você comunica com pessoas distantes Sim. e se afasta das pessoas próximas. E essa pandemia trouxe as pessoas próximas mais próximas. E aí as soluções precisam estar ali para resolver. Não é? Porque senão a família realmente vira um ambiente de caos. E quando você vê que tem problema, o importante é você aceitar. Nós estamos com conflito, precisamos resolver. Porque tem famílias que simplesmente deixam e os filhos vão enfrentando a vida sem soluções. E isso vai levando a gerações de famílias disfuncionais. Então é necessário se interessar pelo bem-estar, não apenas seu, né? Que às vezes a pessoa é egoísta, ela quer resolver seus problemas, mas como família o problema não é só nosso. Porque o maior dos conflitos familiares está entre o casal. Se o casal está bem, a família vai bem. É por isso que nós estamos, né, nesse ministério Família Cristã e a gente se preocupa, em primeiro lugar, no relacionamento conjugal. Porque o relacionamento conjugal é a engrenagem de tudo. Se os pais estão bem, os filhos provavelmente vão estar bem. O que a gente vê também é que essa pandemia ela gerou uma convivência familiar que antes, até então, não tinha. Porque se o esposo sai para trabalhar, a esposa sai para trabalhar e os filhos ficam ou na escola ou na creche, mas de repente está todo mundo dentro de casa, quando entrou naquela primeira fase, fica em casa, né? Sim, sim. Então muitas pessoas tiveram que parar de trabalhar para ficar em casa. Aí eles começaram, agora tiveram a oportunidade
de conviverem junto no dia a dia. Eu vi situações que a mãe ficava preocupada, o que eu faço para distrair meus filhos durante o casa, porque eles iam para a escolinha e ela ficava tranquila. Agora eles estão em casa, ela tem que dar tempo para eles, quer dizer, é a oportunidade de ser mãe. É obrigação de ser mãe. O esposo ali, de 24 repente, o esposo e a esposa estão se desentendendo porque eles perderam aquela convivência de 24 horas junto, com pouco diálogo, falta aceitação de certas coisas, e começa a dar esse esgoto que surgiu, né? Mas essas coisas, quando vem, é realmente fazer um acerto, para a gente ver que o importante é ser feliz, não é ter razão. E agora é a oportunidade de estar junto ali, acertando esse relacionamento, colocando em dia aquilo que deixou de fazer há muito tempo atrás. E as crianças ganharam com isso. A presença dos pais com elas agora, em vez de estar na escola, né? Elas vão voltar para a escola, mas tiveram uma estadia excelente dentro da sua casa com seus pais no dia a dia. Isso foi enriquecedor para as crianças. Eu também acho. Mas assim, a dinâmica do casal. O que um casal pode fazer, vocês dois que trabalham com isso há tanto tempo, Sim. que antes era namorado, conviviam bem, né? Vamos dizer que esse casal ainda tem o amor entre eles, né? O amor, o respeito, a confiança, e que estão se desentendendo. O que eles podem retornar nesse relacionamento que eles tiraram da listinha deles? Portanto, que um é pai, a mãe trabalha fora, a mãe vira aquele rolo, né? O pessoal divide as tarefas e geralmente as tarefas às vezes não ficam tão igualitárias, mas realmente o casal precisa voltar para si. Qual que é o primeiro exercício que esse casal pode fazer para voltar a se reencontrar? Eu creio que é a mudança do cotidiano. Porque a vida costuma ficar cansativa, todo dia a mesma coisa. E você já chega em casa cansado, vai dormir, no outro dia repete a mesma coisa. Então você tem que mudar algo no seu cotidiano. E a mudança é o quê? É sair da zona de conforto. E pensar, nós precisamos fazer algo para o nosso relacionamento afetivo melhorar. O casal precisa ter um tempo sozinho com eles. Sabe, a gente fala pelo menos assim, né, tirar férias juntos. Tem casais que só pensam em trabalhar, né, em dar o melhor para os filhos, às vezes aquilo que nem teve, porque e aí os conflitos acabam sendo financeiros, porque às vezes dá além daquilo que essa mocidade pede, e eles pedem muito, e os pais querem oferecer além, e os conflitos vão além de conjugal para financeiro, porque as coisas estão difíceis. Então precisa dar um pause, parar, sentar e restabelecer o relacionamento conjugal. Em primeiro lugar, a prioridade é o casal. Sabe, a gente ainda fala, né? E a família também, os pais aprenderem a ser pais, a darem tempo para os filhos, um dia na semana, as refeições juntos, pelo menos uma refeição junto por dia. Isso traz a união entre a família. Porque, igual eu estou falando, a desagradação familiar, a família tem sido afastada uns dos outros. Esposo, esposa, se amavam tanto, casaram para estar juntos, mas estão distanciados. Então tem que reaproximar. Uma vez por semana, ter criatividade, né? Fazer algo diferente com a família. E o casal, às vezes, sair sozinhos, só eles. Que faça uma caminhada, né? Coisa simples. Mas e quem não tem, Nilza, com quem deixar as crianças, né? Que hoje eles não vão para a creche, não pode pedir pro vizinho olhar e tem criança pequena, precisa se resgatar. O casal precisa. Tem algum exercício assim? Eu e o Elias, uma vez nós fizemos um curso e a pessoa que ministrou o curso falou assim, gente, tiram 10 minutos todos os dias, sentam no sofá e façam um exercício e vão conversar sobre qualquer assunto, sem televisão, sem coisa, menino em volta. Mas porque quando era namorado conversávamos, né? Uhum. Tínhamos assunto, hoje não tem mais assunto, né? Eu sinto falta de... Eu converso muito e sinto falta de conversar. Uhum. Então,
eles falaram pra gente fazer esse exercício. E isso eu percebi que isso é muito bom, voltar a conversar. Porque às vezes você vai falar dos seus sonhos, das suas emoções, do que te agrada, do que não te agrada. Também tem que estar receptivo de receber também o feedback do outro lado, né? É verdade. Eu gosto de vez em quando, voltar no passado e rever minhas fotos antigas. O início nosso. Nossas fotos de relacionamento, de namoro, de noivado, de passeio, os sonhos que a gente projetava, né? Tudo aquilo que a gente sempre plantou, porque hoje a gente vive o que a gente plantou o ano passado, o dia passado. Você está sempre plantando algo. Então eu gosto sempre de lembrar o início, quando começou. Fotos trazem boas recordações. E se há um sentimento ainda dentro do casal, isto começa a ser reavivado novamente. Porque eles vão voltar a sonhar o sonho que muitas vezes eles perderam na caminhada. É voltar ao trilho de novo e seguir em frente. As diferenças apareceram devido à caminhada, mas nós podemos juntos, que a palavra diz, é melhor serem dois do que um. E se nós somos dois e temos o mesmo propósito, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, diz a palavra. Então é um retorno, lembrar os fatos que passaram, acontecimentos, os sonhos que foram projetados, né? E olhar um para o outro e ver, nós ainda podemos ser felizes, mais felizes ainda. Vão fazer um propósito, vão retornar, vão passar borracha, vão começar a plantar novas sementes da agora para frente. Mas isso eles precisam de querer. Tem que ter esse sonho, essa vontade dentro deles. Porque hoje, tudo que está acontecendo é para separar os casais em todos os sentidos. E eles têm que acordar para isso. Se eles casaram com o propósito, com o objetivo de ser feliz e ter uma família, eles têm que lutar por isso aí. Por isso aí, eles serem determinados a não perder o foco. O alvo que levou eles a se unirem diante de Deus e pedir a bênção de Deus sobre a vida deles. Eu vejo que a realidade dos casais antes da pandemia já vinham deteriorada pelos compromissos. Todo mundo corria para todos os lados e se encontravam à noite cansados, iam deitar e dormir. E não tinham tempo para os filhos, que eles levavam de manhã para a escola, pegava de tarde. Então, assim, a família não se via. É a rotina, né? De repente, fica em casa, jogou todo mundo dentro de uma casa onde o marido não sabia o que fazer com a esposa não sabia o que fazer com o marido, e os filhos não sabiam o que fazer com os pais, né? Aí virou um caos. E por causa disso surgiram muitos conflitos, muitas questões que, por não conhecer, por não ter intimidade, começaram a aparecer problemas. Fomos saindo um pouquinho da pandemia, estamos voltando ao trabalho, as crianças estão voltando às atividades das escolas de forma gradativa, né? E fazendo intercalando entre uns e outros. Então continua havendo um tempo de família que foi muito bom, esse aprendizado. Pode ter no começo ter explodido uma bomba, mas foi muito bom de aprendizado. Então eu vejo com essa perspectiva o seguinte, que as famílias precisam ser restauradas na essência. Estava muito ruim, aconteceu algo que trouxe o caos e deixou para alguns ainda pior, mas a lição das duas etapas serve para a reconstrução do novo momento agora. É verdade. O que vocês acham disso? Quando tem o conflito, o que se deve fazer e o que não se deve fazer. É isso que eu tinha pensado. Tem muitas coisas que a gente pode fazer quando em conflito. E às vezes a gente faz o que não deve fazer. Geralmente, né? Geralmente a gente faz o que não deve, né? Isso. A gente não deve emburrar, fingir que o conflito não existe. Isso às vezes há um conflito entre o casal, a mulher se fecha. E o marido até fala, o que eu fiz? Já aconteceu isso, porque você vê, 44 anos de casado, a gente já teve vários conflitos, né? Tantos emocionais, de perdas, de doença, de financeiro, o Fábio já ficou desempregado. Então, gente, são conflitos que todas as famílias passam.
E às vezes assim, uma palavra, porque tem conflitos que são inesperados, não são acidentes, né? Às vezes você fica chateado por um acidente que nem o cônjuge ficou sabendo que te magoou. Acho que não é só lá em casa que já aconteceu isso. Isso mesmo. Às vezes o marido nem sabe que magoou e chega, a esposa está emburrada, calada. O que aconteceu? Nada não. Nada não. Como assim nada não? Se a pessoa acaba, né, joga a lei do silêncio e o esposo não sabe, ou ao contrário, porque a gente tem visto também, gente, que eu acho pior é marido emburrado. E você que acredita que a gente tem visto isso, né? As famílias são diferentes. Né? Alguns conflitos são iguais, mas tem famílias que são um pouquinho diferentes. E a gente que lida com casais, a gente vê também do outro lado. Tem maridos que são emburrados e não falam o que... Então a gente precisa se abrir e falar seu sentimento. Olha, aquela palavra que você falou, aquela atitude, me magoou. Sem ofender, mas esclarecer. E isso é o quê? É o tijolinho que você já está tirando. Né? Quando a gente começa a se abrir mais um para o outro, às vezes tem liberdade de acusar ou de lançar uma palavra frívola, mas não tem liberdade de falar a verdade do seu sentimento. Eu me senti inferiorizada com aquilo que você falou, eu me senti... Então a gente tem que falar do nosso sentimento e não usar a lei do silêncio. Isso é algo que a gente precisa fazer, né? Para evitar o conflito e para resolver. Então, o que não fazer, até por isso aqui, ó, não emburre, né? Não usa a lei do silêncio, não haja impulsivamente, não decida nada na hora da raiva. Nada. Absolutamente Nada. nada. Não peça conta, não peça o divórcio. Exatamente. Tá? Não saia de casa. Nada. Porque na hora da raiva as nossas decisões são impensadas. E às vezes, por orgulho, a gente não volta atrás. Então, o que não fazer? Não emburre, não decida nada por impulso, não retribua um insulto com outro insulto, ou se vingue, já que ele fez ou ela fez isso, eu também vou fazer. Você não pode fazer isso. Mas às vezes as suas emoções, você está tão ferida, porque a pessoa ferida também fere. Então a tendência é vingança, é fazer com a mesma moeda, né? Não espalhe seus problemas familiares com pessoas que você pouco conhece. Se você está precisando de ajuda, busca a pessoa certa. Porque tem esposa que fala, né, no salão de beleza, onde for, fala dos problemas familiares para todo mundo. E isso não traz solução. Falar dos problemas não traz solução. Agora, você buscar a pessoa certa, né, buscar Deus para nos dar força, para ter sabedoria para resolver, isso é essencial. As famílias estão precisando de Deus. Hoje os lares estão muito incrédulos em tudo, né? Até no amor. Hoje a gente vê que a nova geração, muitos não querem casar, se juntam para ver se vai dar certo, porque a sua própria família não está dando certo. Então já tem aquela verdade que o mundo está mostrando, né? Que a gente sabe que o casamento não vai acabar. Mas está sendo deteriorado. Por causa de quê? Por causa de pessoas que não sabem solucionar os conflitos. Então, outra coisa, não xingue. Não xingue, não grite. Né? Não pense que você é dono da razão. Um conflito tem os dois lados da questão. Então, a gente tem que ter equilíbrio nesse sentido. Então, eu falei daquilo que não se deve fazer. E às vezes a gente faz muito, só tende a aumentar os conflitos. Né? Não se afastem, se aproximem. Porque quando você põe a lei do silêncio, você faz tudo isso, né? Grita e quer vingar, vocês estão se afastando cada vez mais. E a família toda sente a nossa falta de saber resolver os conflitos. Agora tem conflitos extremos, né? Que precisa até de chamar conselho tutelar, polícia, né? Para resolver, infelizmente, né? A gente tem visto uma época de muito femicídio
Então, as coisas estão ficando muito sérias. Então, realmente, tem famílias que precisam de ajudas urgentes. Não tenha vergonha de buscar ajuda. Hoje existem ótimos conselheiros, psicólogos, né, conselheiros matrimoniais. Né? Quando a pessoa chega num nível desse, Verdade. né? É necessário. Hoje eu estava conversando com uma amiga minha e a gente trabalha na área da saúde e algumas características, né? Eu falei isso muito na faculdade e hoje o Elias, eu não sei que entrevista que ele estava vendo, ele falou, a pessoa roubou daquela menina lá que abandonou, né? A Olimpíada por problemas mentais, né? Aí hoje estava tendo uma discussão e falando que realmente ela está com problema de cabeça e tal. E o Elias falou, ele está roubando seu diagnóstico. Porque eu falo assim, problema de cabeça todo mundo tem. Uns mais, outros menos. De doido, de médico, cada um tem um pouco. Só que a gente tem que ser honesto com a gente mesmo. É verdade. E a família, enquanto você é jovem, quem tem responsabilidade sobre você são os pais. Os pais têm que enxergar que o filho tem problema. E falar assim, não, eu vou tratar do meu filho. Não finge que não está acontecendo nada, finge, né? Tem pessoas que... meu filho é extremamente ansioso, eu vou fazer de conta que não existe até ele dar um piripaque, dar uma surtada? Não, vou tratar dele antes. E a maioria das pessoas, eu acho que isso é culturalmente, porque as pessoas vêm mudando. Antigamente a gente não via determinadas situações porque as pessoas morriam cedo, muito cedo. Agora, por que os problemas mentais, as coisas estão chegando, a ansiedade? Porque depressão, crianças com depressão. A longevidade chegou, né? Então, quem não tinha problema antigamente, ele já morreu, hoje tem. Então, eu acho que as pessoas têm que começar a ter essa realidade, né? Olhar para, olha, eu estou com problema. Ou o cônjuge vê, olha, você está com problema, casei com você, nós vamos ter que resolver esse problema. Estarem juntos, né? Não é isso que se fala quando vai diante do sacerdote, na alegria, na tristeza. É muito triste. É muito importante isso, e a pessoa esquece a aliança que fez, principalmente aqueles que fazem aliança diante de altar, diante de Deus. E as pessoas às vezes são tão egoístas, pensam tanto em si mesmos e abandonam alguém que às vezes está precisando de ajuda. E talvez a pessoa não perceba nem que tem problema, né? E as pessoas ficam receosas de falar. Isso. E não sabem nem procurar ajuda. Eu acho que essas pessoas precisam muito de orientação. Como vocês estão à frente, vocês devem ter visto coisas horrorosas já, né? E pensar assim, fulano precisa de psiquiatra, neurologista, psicólogo, terapeuta, uma intervenção de múltiplas ações de Deus na vida, porque não é só uma coisa que cura, né? Você precisa do lado material corpo, né? E do lado espiritual, né? Para consertar aquela família. E isso deixa a gente assim fragilizado. Ver a família desse jeito hoje. Crianças, que aí vem o casamento, vem os filhos, há uma ruptura dessa aliança, dessa conquista dessa família. Quem sofre mais com isso são as crianças. É verdade. Né? Todo casal se separa, tem as feridas, cada um leva as suas feridas. E a mulher, além de levar a ferida, ela ainda leva os filhos. Verdade. Né? Na maioria das vezes. Né? Que os fatores que hoje pesam numa vida conjugal, na família, hoje, são os fatores que eu vejo. Tem o fator financeiro, mas vamos partir para o externo, os fatores externos. A mídia hoje, a modernidade de relacionamentos deturpados que a própria mídia, a televisão mostra, aquilo vai afetando a mente do casal, ou dele ou dela, de tal maneira que esses conflitos pequenos que eles têm entre eles, eles não conseguem resolver porque a mente já está cheia de tanta informação errada do lado de fora. E muitas vezes esses problemas
psiquiátricos que precisam de acompanhamento e tudo mais, não precisava, mas devido a esse acúmulo de problemas que não se resolveu, aquilo deturpou e a pessoa entrou em estresse emocional, entrou em depressão, virou opressão, e aquela situação toda agora foi difícil de resolver entre o casal. Aí eles precisam realmente entender que eles precisam de buscar ajuda, porque quando eles decidem entre eles, é o que nós comentamos há pouco tempo atrás agora, são decisões precipitadas, baseadas em fatos que aconteceu ali entre eles. Mas se eles tiverem um propósito na vida deles, no amor, no sentimento deles, eles vão se entender e buscar ajuda. Conselheiros. Falando de conselheiro, não é de compartilhar com pessoas que não tem nada a ver. Quem pode ajudar, vai ajudar mesmo, com certeza. Existem pessoas, existem pastores, líderes, conselheiros, psicólogos, todo mundo pode ajudar, mas eles têm que acordar e ver que eles se uniram um dia e eles estão perdendo a essência, vão buscar ajuda, que nós somos uma família, principalmente quando tem filhos juntos. Isso. Não é? Então, esse fator externo hoje tem mudado a cultura familiar de muitas pessoas. Dentro de casa, os filhos, os pequenininhos hoje, é fácil pôr um celular na mão do menino, para deixar ele quietinho no cantinho dele e você fazer as suas coisas. Então, os meninos já estão crescendo numa cultura de internet, uma cultura de coisas fáceis, é só bater o dedinho que faz ali o que ele quer. E a vida do casal em família está sendo deixada de lado, perdendo a essência da mesa, de sentar à mesa, de conversar, aquela semana da família, o dia da família, isso tudo vai gerando esses problemas lá na frente. E muitas vezes pessoas não preparadas começam a falar na internet sobre coisas que não sabem, e em vez de ajudar, começam a atrapalhar. Isto. Que é terrível. Mas a gente tem que saber filtrar. Tem que saber. Filtrar quem, mas quando a quem pessoa está ouve. no desespero, ele não consegue, né, Nilza? Consegue ter essa filtragem? Bem difícil, né? Não é? Eu também acho. Uhum. Nilza, tem uma pergunta aqui, ó. O Francisco de Assis que mandou. A dona Rosa pergunta: depois que acaba o respeito, Ixi, é verdade. o relacionamento tem conserto? Se a pessoa erra e pede perdão, nesse relacionamento ainda tem solução? Então, todo problema pode ter solução, não é? Quando há o perdão. Porque eu acho 4 expressões muito importantes dentro de uma família. É a pessoa dizer, eu errei. Se a pessoa reconhece o erro, já é meio passo andado. Porque às vezes não reconhece o erro. Ela falou, perdeu o respeito. Né? Porque tem famílias que realmente, onde não há respeito, é muito difícil. Não tem convivência. Mas se a pessoa reconhece o erro e fala, eu errei, me perdoa, quer dizer que ela está reconhecendo que errou. E ela quer o perdão. E você dizer, eu perdoo, dar uma nova chance. A gente pode dar uma nova chance para ver se realmente a pessoa quer mudar. Eu acho que todo mundo merece uma nova chance. Perdoar não é fácil, dependendo da ferida, não é fácil, mas é possível. É possível porque a gente vê muitos casamentos restaurados, coisas que a gente achava assim impossível, mas quando há perdão pode haver restauração. Sim, pode haver restauração e mudança. Maravilha, mas aí tem que perdoar de verdade, Tem né? que Não perdoar e a pessoa mudar, né? Porque Porque não é se aquele repetir, perdãozinho de que amanhã eu tô falando daquilo de novo, né? porque Não é um perdãozinho de boca para fora, não. Em geral, arrependimento gera fruto de mudanças. Arrependimento. Existem casamentos restaurados mesmo. Nós já vimos vários casamentos sendo restaurados. Você pode pensar, eu não daria conta. Mas tem muitas pessoas que priorizam o relacionamento. Apesar de tudo, priorizam a família. E pode haver restauração. Eu creio na restauração. Porque eu tenho visto. A família é o maior tesouro que a gente pode ter na Terra, não é? É verdade. E essa semana eu vi uma coisa que eu achei muito interessante, queria compartilhar com vocês, se isso serve para a vida do casal. Hoje está muito na mídia, né? A mulher olha o corpo da mulher, ela faz o que ela quiser. E a mulher falou, não é não.
eu achei muito interessante que eu ouvi a pessoa falar assim, mas também o homem falar não é não. Porque muitas vezes, o que acontece? O cara é casado, aí entra uma outra mulher na vida e o cara várias vezes falou não. Então, se a mulher fala não é não, o homem também fala não é não. As pessoas têm que começar, até que para entrar na vida do outro, para estragar a vida do outro, tem que ter permissão. Claro. Não é? É claro, exatamente. Por quê? Porque se a mulher fala não é não, tem que ser respeitado. O homem também é agredido Claro. nessa questão dele estar falando não e a pessoa tá insistindo, né? É verdade. Fala só do assédio feminino, mas tem assédio masculino também. Muito e muito. Muito mesmo. E a gente tem visto que mudou muito. A gente está até falando sobre conflitos familiares e pelas pesquisas, geralmente os maiores conflitos são entre o casal. Sim. Né? Entre o cônjuge mesmo. E nisso eu até coloquei aqui alguma coisa, né? Que são, o cônjuge é o principal envolvido, né? É questão de comunicação, divergências de famílias, né? Crítica, falta de respeito, os ciúmes, grosseria. Isso a gente vê em muitos casais. Traição. Mas outra coisa que a gente vê, muitas vezes, até nos dias de hoje, é o autoritarismo masculino ainda. Infelizmente, né? A mulher realmente ela tem que ser submissa, mas o marido não pode também abusar da autoridade. Tem que haver acordo entre o casal, porque hoje a mulher ajuda muito o homem e ela precisa ser muito valorizada também. E a gente vê que às vezes a mulher ajuda tanto o homem, né? Tanto na despesa familiar como na criação, e ela ainda é desvalorizada. Não tem reconhecimento. Não tem reconhecimento. O melhor reconhecimento é participar, viu, gente? Porque só reconhecer de palavras não adianta. Chega lá, ajuda a arrumar a cozinha, a mulher tá apertada, faz uma comida. Isso às vezes dá uma hora de descanso para a pessoa, não é, Nilza? E o elogio, né? Às vezes você falava, dava tanto elogio na época que estava conquistando, e agora? É a linguagem do amor. É a linguagem do amor, né? Igual eu falei, fazer coisas diferentes, né? Mudar a rotina. O casal precisa de um tempo. A gente, graças a Deus, o Fábio sempre fez isso. A gente sempre buscou curso de casais. Existem tantos cursos. Hoje tem tantas pessoas capacitadas. Sim, tem. Né? A gente vê até na internet muita coisa boa. Leis da boa convivência. Porque a gente não pode realmente perder o respeito na família. Isso tem que ensinar desde as crianças. Porque os filhos muitas vezes são os donos, né? Eles é que mandam, são os reizinhos do lar. E é preciso haver a autoridade, né? Paternal, maternal e hierarquia dentro da família. Até para o próprio bem dos filhos, né? Para o próprio bem, porque eles também vão precisar de estarem debaixo de alguma autoridade quando eles forem trabalhar. É o limite. Vocês, assim, nessa caminhada de vocês já perceberam assim, o casal vivia bem, né? E tudo. Teve o filho, o lar desmoronou, que às vezes talvez a pessoa não tenha aquela noção de criação ou quer dar tanto amor que às vezes deixa, né, a criança virar o reizinho da casa e atrapalhar um relacionamento. Isso pode acontecer? Casais podem deixar os filhos ficarem em primeiro lugar, isso, né? Na vida deles. Com certeza que se acontecer isso aí, o casamento ele não vai caminhar muito bem, sabe? Porque eles perderam o foco, eles perderam esse senso de limite até para a criança. Eles não estabelecem limites, a criança ela cresce sem limites e eles vão só colocando lenha no fogo para ela vai crescer naquela direção. E eles esquecem que aquela criança é resultado deles, da união deles, da convivência deles. Eles teriam que ser um exemplo e ensinar aquela criança bons modos e tudo mais. Não é só porque teve o filho, quer dizer que agora tudo é ele, de jeito nenhum. Pelo contrário, tudo somos nós. Ele precisa de nós, no sentido de exemplo, de modelo, de criação, de educação, não é? E o casal, ele não pode focar no filho só, senão realmente esse casamento, ele vai ficar minguando aos pouquinhos, por
causa dessa falsa, né? Essa falsa maneira de valorização do filho. Não pode, pelo contrário. Senão, não vai dar certo, com certeza. Tem que ter sempre o relacionamento conjugal, tem que ser mais importante. E os filhos têm que ver isso, tem que ver os pais se darem bem. Né? Não pode ver a intimidade, mas os pais se abraçando, dando um beijinho, dando um tchau. Tem famílias que às vezes não conquistam isso. Ó, eu tô indo ali, não, cada um vai viver na vida independente e vão se distanciando. Quando o filho assume a cama do casal. Exatamente. Como que é que você falou? O filho assume a cama e eles têm prazer, ou ele ou ela tem prazer porque o filho está sempre no meio deles. Então corta o relacionamento do casal, porque toda noite criança ou está na cama ou está no colchãozinho do lado, não está no quarto, está sempre ali. E isso atrapalha o relacionamento conjugal. Eles vão se afastando porque a criança pegou o espaço de um deles, na cama do casal. E separou o casal. Isso não pode acontecer, né? De jeito nenhum. De vez em quando assistir um filme juntos, os filhos todos em cima da cama, isso é uma beleza, né? Adoro. Vira um ninho. Adoro. Mas tem que respeitar o momento do casal. E engraçado, vocês falando assim, né? Meus filhos, cada um, durante um tempo ficou com a gente no quarto. Eu, por problema assim de glicose, eu não conseguia, às vezes, acordar à noite, então tinha que estar perto. E a gente, cada um sabe os seus limites, né? Mas vai crescendo, a gente vai tendo que cada um ocupar o seu espaço na família. E aí, uma vez eu adoeci no finalzinho da faculdade e a coisa que mais me doía e eu chorava é de pensar assim, meu Deus, se eu faltar para os meus filhos, nós não vamos reunir mais na cama para ficar nós quatro juntos. Olha, né? Que às vezes assistir um filme junto, nós quatro ali. É muito gostoso. Aí um você coça as costas, o outro você faz um carinho, e ali a gente fica numa comunhão muito gostosa, né? Mas eles têm que ter o quartinho deles, né? Lá em casa, às vezes, a gente fechava o nosso quarto, os meninos batiam no nosso quarto. Né? Posso entrar? Entendeu? Tem que ter os limites, né? Os pais é que dão esses limites. Os filhos não têm culpa de nada. Não. Eles são aquilo que a gente permite que eles sejam, né? Eles são aquilo que a gente permite que eles sejam. E eu creio que eles aprendem muito com os pais, até nessa área de amor, na área conjugal, eles aprendem com os pais. Eu vejo meus filhos que às vezes saem como casal. Foi semana passada, meu filho estava fazendo 18 anos de casados. E falou, vocês ficam com os meninos pra gente viajar? É claro, gente, a gente incentiva isso. O casal tem um momento juntos. Tem a idade que é mais difícil, né? Uhum. Mas se você tem alguém, pode tomar conta, igual você falou. E mesmo se você não tem, às vezes os filhos já estão maiorzinhos, você pode dar uma saidinha. A gente tem que pode ter fazer criatividade, uma caminhada de ter uma dadas, criatividade. né? Mesmo com as crianças. Mas o né, casal pequenininha, precisa do seu tempo juntos. E muitos pais deixam os filhos sugar tudo deles e acaba que já não valorizam um ao outro, né? Transferem o amor tudo para os filhos. E esquece que os filhos vão nos abandonar. E é tão bom quando a gente acaba juntinhos, né? E vão ter a velhice juntos também, ver que a gente já criou, que eles formaram seus próprios lares. Nós estamos vivendo essa fase agora, né? E a gente fica feliz de ver os filhos, porque enquanto estão sendo criados, às vezes acham que a gente é muito enérgica. E meus filhos hoje falam, mas a gente também tem que brincar com os filhos. Eu sempre chamei muita atenção, mas eu também, nós, né? Sempre demos tempo de sentar no chão, brincar de jogo de tabuleiro, de dominó. Então, é necessário os filhos saberem o que é família. Deus encarava os dois na luta no chão. Eles eram pequenos, eles voavam para cima dela e embolavam lá. Socorro! As famílias estão brincando muito de dominó mexicano. Às vezes, depois do culto, meu filho vai lá para casa. Ele com os meninos, eles deixam os meninos até brincando de alguma coisa, os adultos vão brincar. Gente, a brincadeira, deixar a gente... Não é que nós somos crianças, mas a gente precisa distrair. Né? A vida de adulto não precisa ser tão séria, né? Só trabalho, precisa de ter diversão. É necessário cultivar a diversão na família. Isso é muito necessário.
Então, serem felizes juntos. eu queria ver com vocês. Falar sobre conflitos de família é falar de coisas atuais. É verdade. Existe família sem conflitos? Isso é necessário? Isso é a melhor coisa que existe? Como fazer do conflito Beneficie, né? Beneficiar essa família? Eu creio que o conflito ele é uma oportunidade para eles avaliarem se, como eu volto a dizer, se eles lutam pela união deles, é uma oportunidade, algo que surgiu para dar oportunidade para eles terem criatividades, para tentarem sair dessa situação, né? E os conflitos, são vários conflitos que podem aparecer, mas é sempre uma oportunidade, né? É sempre uma oportunidade da gente ter uma criatividade e mudar essa situação, ou de derrota para vitória, ou de luta para paz, mas os dois têm de querer caminhar nessa direção, né? Luta é sempre uma oportunidade para a gente poder, né? Queridos, precisamos ter mais bom humor da família, né? Sorrir mais, brincar, mesmo que pisou no seu pé e doeu, mas foi um acidente, tem coisas que a gente tem mais que ter bom humor. Não levar tudo a forra e a ferro também não. Porque as pessoas às vezes nos ofendem sem querer, a gente leva muito assim, né? Não queira brigar, nós temos que ser pacificadores. Tanto o casal, né? Buscar paz entre si, buscar paz na família e ter paz com Deus. Porque a gente sabe que quando a gente não está bem um com o outro, a Bíblia fala até que as nossas orações são interrompidas, você sabia disso? Deus nem ouve nossas orações quando nós não estamos bem. Porque se a gente não está bem no relacionamento horizontal, como que vai estar no relacionamento vertical? Então, quando a gente está bem com Deus, o nosso bem-estar, isso a gente leva bem-estar para as outras vidas. É fácil, queridos, a convivência? Não é fácil, mas é possível. Seja feliz, né? Não tenha razão, como o Fábio fala. É melhor ter razão ou ser feliz? É melhor ser feliz. E Deus nos fez para ser feliz, para viver vida em abundância. E muitos, às vezes, vivem sempre em conflitos. Ou resolvam, porque às vezes a pessoa resolve, né? Com o divórcio, falam muito em separação, é outra coisa. Tudo que fala, então vou separar. Aquilo que você fala tem poder, nossas palavras têm poder. Então, se você quer que a sua família, manter sua família unida, para de falar palavras negativas, né? Profetiza bênção, né? Ore, aprenda a orar, a buscar a Deus em primeiro lugar na sua casa. Deus pode mudar. Se você quiser, Deus muda a situação através da sua ação, né? Haja com sabedoria. Como eu disse, né? O conflito, tem conflitos que Deus permite, para que a gente, através daquela situação, busque Ele. Que às vezes a gente está tão tranquilo que não lembra de buscar a Deus, de agradecer, de tomar aquele sentimento de gratidão a Deus pelo que já alcançamos, que nós estamos vivendo. De repente Deus coloca só uma pitadinha de alguma coisinha ali para a gente acordar. Opa, não, vamos buscar a Deus. Deus vai dar vitória nessa situação. O segredo principal que eu vejo de todo conflito, se a gente priorizar o reino de Deus em primeiro lugar, Deus com certeza vai nos abençoar e nos dar direção para a gente alcançar a vitória nisso aí, não é? Então, é uma oportunidade de buscar a Deus. Quando começou essa pandemia, primeiros cultos que nós fomos fazer via online, eu disse para os irmãos, Deus está nos dando a oportunidade agora de ser família. Você vai estar em casa com seus filhos, sua esposa. Olha a oportunidade que Deus está nos dando da gente ler a Bíblia junto, de orar como família, de almoçar junto, de jantar, de estar junto. Em tudo Deus tem um propósito para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então o conflito é oportunidade da gente buscar a Deus, com certeza. Não buscar resolução do homem, mas coloca o reino em primeiro lugar. A palavra diz, todas as outras coisas Deus vai acrescentar. Mas um coração quebrantado, sincero diante de Deus, querendo buscar a direção dele. A vitória vai vir com certeza, né? E os dois têm que estar envolvidos nesse processo, tem que né? estar nesse processo. É verdade. Relacionamento é como uma montanha russa. Às vezes você está lá em cima, no alto das emoções. De repente você despenca.
mas você sobe de novo. Então, como que você está vivendo? Só de emoções também? A gente não vive só de emoções. A realidade é diferente. Você vê que até o nosso exame cardíaco faz assim, né? Tem altos e baixos. Então, os altos e baixos fazem parte da vida. Para a gente estar lá em cima é porque a gente já provou do que é estar lá embaixo. Então, a gente tem que ir subindo, mas às vezes tem situações que nos levam a depender, né? A depender de Deus, a depender um do outro, saber dar importância à pessoa que está do seu lado. Foi você quem escolheu. Eu creio que se ninguém casa, obrigado. Ninguém casa pensando assim, ó, vou casar para fazer essa pessoa infeliz. Vai ver o que vai ficar do meu lado. Vai ver o que vai passar do meu lado. Você já viu alguém casando assim? Só se for por uma vingança. Eu nunca vi. Nunca vi essas promessas, não. Nunca vi também. A promessa sempre de ser feliz. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Assim, não, vou estar do seu lado, pode contar comigo. E mesmo esses que no caso se ajuntam, é porque alguma coisa de bom viu no outro. Então a gente precisa depender um do outro e estar apoiando um ao outro. E mesmo se um falhar, né? O outro está ajudando a levantar. Porque nós precisamos de levantar um ao outro. Porque é melhor serem dois do que um, apesar de tudo, né? Muitos que estão sozinhos, estão querendo um companheiro, estão querendo uma companheira, apesar de tudo. E às vezes a pessoa abre mão da sua família e muda de problema. Escolhe esse dia. Até uma vizinha falou comigo, a amiga dela, foi lá em casa, ficou viúva, casou de novo. Falei, mas pra que eu fui casar de novo? Então, gente, casamento é muito bom, mas é um desafio. É um desafio. É verdade. É um desafio. Eu acho que, assim, as crises, os conflitos, é uma oportunidade muito grande de crescer. Mas, muitas vezes, o homem tem uma visão, e aquela visão dele está ali, e ele não viu o segundo ponto de vista. Aí vem como a mulher, bem, mas você não pensou dessa forma. Assim, às vezes, fica melhor. Ou vice-versa. É muito bom, né? Então, há um complemento. Quando o casal pensa junto, se complementam. E eu acho que em qualquer relação, quando se conversa, quando se chega a um denominador comum, se ajuda e não se atrapalha. Agora, quando cada um vai para um lado, aí é o caos. Aí realmente é o caos. E vocês conseguiram colocar de maneira fantástica essa visão. Não é fácil, né? Não é fácil. Deixa eu fazer um comentário aqui especial. Aquele negócio lá de brincar com as crianças, de lutar, eu tô invicto, hein? Eu venci meu filho mais velho, eu venci meu filho mais novo. Até a última luta, ainda sou campeão, hein? Até hoje, eles já estão rapazinhos, hein? Até hoje ele não tá ganhando. Já faz um tempo. A vida é uma luta, né? E a gente ainda brinca de luta, né? Agora, o ser humano é tão criativo que se não tem problema, cria. Infelizmente, né, gente? Então, a gente tem que levar a vida melhor, né? Tentar viver melhor e agradecer a Deus por tudo e ser exemplo, porque essa nova geração está precisando de referenciais, de bons referenciais. E que vocês que estão ouvindo sejam bons referenciais no seu lar, na sua casa. E que os filhos também sejam menos egoístas e deixem os pais curtirem a união deles, porque um dia eles vão escolher, né, uma mulher ou um homem para estar do lado deles e vão nos abandonar. E a gente precisa de ficar bem, né? O ninho fica vazio e a gente tem que estar junto. Igual você falou, às vezes os filhos se vão e aí como é que está o relacionamento do casal? Né? Estão tão distantes que já não sabem nem viver junto. E é muito triste a separação na velhice, na hora que você mais precisa um do outro, e a gente tem visto isso. Às vezes as pessoas separando depois, né, de 25 anos, ainda está até novo, né? Mas a gente vê casais separando depois de muito tempo e até trocando por famílias diferentes, né? Vocês entendem? Porque as famílias modernas são muito diferentes hoje. Né? Tem famílias muito independentes, não precisa de casar, né? Ou então a gente sabe que a modernidade está entrando.
E a gente tem que tentar ter famílias que busquem a Deus juntos e que façam diferença nessa sociedade. Realmente, o que está faltando hoje nessa sociedade são famílias referenciais, né? Que o inimigo ele tem se levantado com tudo para destruir a família. Isso está bem claro, a guerra está declarada contra a família. Mas tem aqueles que permanecem no Senhor e que são exemplos e modelos, e Deus pode usar essas famílias, homens e mulheres, jovens, crianças que permanecem nele, para mostrar que há esperança para um estilo de família feliz, abençoada com Deus, dentro da vontade e do propósito do Senhor. A gente tem observado esses grandes índices de separação hoje de pessoas mais velhas. Homens, mulheres com idade avançada, separando, mudando de cônjuge por pessoas mais novas. Isso está relacionado hoje com essa mídia, essa modernidade que está no ar, e as pessoas não se vigiam, e a mente vai guardando essas coisas e vai formando pensamentos, e corre aquele risco de tentação que vem na vida dos que são tentados, que eles não vigiam, de experimentar e provar. Infelizmente, o que destrói uma parte de casamentos hoje chama-se infidelidade. Não era para ter isso, né? Principalmente nos mais maduros. Mas é porque muitos não têm temor de Deus, com certeza. E muitos que têm temor de Deus perderam o temor e se deixaram entrar por essa porta larga, que hoje ela é mais espaçosa do que antes. E isso tem o objetivo do inimigo, é destruir famílias, começando por aí. Essa divergência de uniões que eles lançaram, que estão inventando, isso tudo está tentando abafar a família, destruir a família, que é o projeto de Deus. Mas Deus tem nos preservado como famílias dele, e com certeza ele é gracioso e vai nos abençoar a cada dia, se permanecermos sempre debaixo da proteção do Altíssimo. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Amém. E eu vejo assim, né, o quanto Deus tem o propósito da família. Tudo que aconteceu nesse momento, nossa geração, a geração dos meus filhos, a geração de vocês, todo mundo teve que ficar onde, gente? Entre família. Maravilha. Seja ela ajustada, desajustada, equilibrada, desequilibrada, seja como for. A união tem que começar ali, dentro da família. Os conflitos têm que começar ali e terminar ali, Resolvidos, né? dentro da família. Verdade. Conflito atiça os corações. E os corações necessitam de um afago, os corações necessitam de uma palavra de carinho, de amor, de entendimento, porque as palavras é que fazem brotar os sentimentos, né? Verdade. E hoje a gente ficou muito, mas muito agradecido de vocês terem vindo aqui, participado com a gente, falado desse tempo de caminhada de vocês, desse entendimento que vocês têm de família. Agradecer a todo o pessoal que acompanhou a gente aqui, ó, o tempo todo na internet. Agradecer a vocês que vão ver posteriormente. E pedir a vocês que se inscrevam no canal, dê um like, compartilhem essa live, tá? Nós vamos reenviar elas para vocês já totalmente já organizadinha, tá bom? Eu gostaria de agradecer também a todos os nossos ouvintes, a vocês dois. E hoje eu queria fazer um pedido especial, uma coisa diferente. Eu queria, pastor Fábio, que o senhor fizesse uma oração pelas famílias. Pelas famílias. Hoje a gente encerra um pouco diferente esse programa, porque nós precisamos também abençoar as nossas casas, as nossas famílias. E não importa a religião que a família seja, porque a bênção do Senhor vai alcançar a todos. Amém. Eu posso ter um texto para a gente fazer essa Por oração? favor. Sim. Eu quero ler aqui a palavra que o Senhor nos ensinou em Mateus capítulo 7, versos 24 a 28. Nós estamos falando de conflitos e Jesus colocou aqui, né,
O que podem surgir os conflitos? Para isso ele disse sobre 2 fundamentos. Ele diz assim, olha, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa, sua família, sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os ventos, os rios sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu quero orar, porque aqui Deus está falando de um fundamento muito importante para a nossa vida familiar. A rocha fundamental, Jesus, né? A palavra de Deus. Lá no início, Deus criou o homem e a mulher e abençoou. E estabeleceu ali a primeira família. Deus ama a família desde o início. E nós hoje somos uma família. Você que está ouvindo, você tem a sua família. E Deus quer abençoar a sua casa, a sua família, e trazer cura, trazer saúde para você e toda a sua família. Nós vamos orar nesse momento, então. Harmonia. Senhor Deus, nós queremos, em nome de Jesus, render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Nós queremos te agradecer, Senhor, por cada família que tem ouvido essa palavra, por cada família que pôde estar à roda hoje, ó Deus, do seu aparelho, ouvindo, assistindo esse ensinamento. Senhor, que o teu Espírito Santo visite cada lar, cada família, cada pai, cada mãe, cada esposo, cada esposa, os filhos. Senhor, abençoa essa família. Abençoa, Senhor, que o teu Espírito Santo venha trazer paz, alegria, conforto, saúde em cada lar. Tira, Senhor, todo o embaraço, toda a falta de diálogo, todo o espírito de separação, mas que a paz do Senhor reine em cada lar e que cada um possa dar a oportunidade do Senhor entrar em cada casa e estabelecer ali o teu reino, e a tua vontade será estabelecida. Amém. Obrigado por esse tempo que tivemos aqui. Te agradecemos por essa oportunidade. Rendemos graças ao Senhor, dizendo que o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a bênção de Deus esteja sobre cada família. Amém. 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 Glória a Deus. E sábado que vem nós estaremos aqui com o Luiz Gustavo. Ele é professor de capoeira e ele vai falar dos exercícios físicos, quanto fez bem para essas crianças em tempo de pandemia. Um abraço a todos e até sábado que vem, mais uma vez, com Vitrine Social e Saúde.